Você faria qualquer coisa para ter a tatuagem que quisesse, até matar? O crânio representa uma morte. Você mata um e ganha o crânio. Se o seu irmão precisa ser morto, você tem que matar seu irmão. Corpo marcado. A gaiola do diabo. Durante séculos, as subculturas dos antigos guerreiros, as gangues perigosas, se organizam em torno de símbolos desenhados na pele. Na prisão, ser marcado é um ritual permanente e distintivo. Nessa sociedade predatória, as tatuagens são uma linguagem. Elas podem proteger ou incitar a violência. Elas representam pertencimento e lealdade. As tatuagens na cultura da prisão falam pelo indivíduo sem que ele diga nenhuma palavra. Bom, aqui eu tenho 51 Bix, essa aqui é a minha área. Eu sou de Long Island, Nova York, Roosevelt, 11575. É aquela área lá. Se alguém quiser saber de onde eu sou, não tenho nem que dizer nada. A pessoa já vê, tá no meu sangue, corre pelas minhas veias. Tatuar na prisão é perigoso e ilegal. Para alguns, o risco vale o resultado. Apesar da maioria das tatuagens ser só tinta na pele, dentro da cadeia elas são sinais. Meu nome é Jason Hill. Eu tô aqui por drogas e roubo. Jason Hill está preso na prisão de Lackawanna, em Scranton, Pensilvânia. Minha primeira tatuagem foi feita na prisão municipal quando fui preso pela primeira vez. Eu tinha uns 17 anos. Ele passou quase metade de sua vida atrás das grades. Sua ficha corrida contém a história. Tráfico de drogas, roubo a traficantes. Eu tive de fazer um pouco de tudo. Ele leva suas tatuagens ao extremo, usando seu rosto como tela principal. É a primeira coisa que você vê quando olha pra mim, sabe como é? Por isso, eu sou eu. E ponto final. As tatuagens no rosto de Jason têm uma mensagem principal. Não mexa comigo. É aquelas coisas. Eu tava furioso e acabei colocando isso na minha cara. É melhor não se arriscar comigo. Sabe como é? É uma placa de pare. Na verdade, ela quer dizer, não tenta me sacanear. Sendo metade negro e metade branco, as tatuagens de Jason não têm motivos raciais. Algumas pessoas, quando veem isso, acham que é alguma coisa racial. Mas não é, sabe como é? Não tem nada a ver com negros, brancos, nem nada disso. A arte no rosto de Jason inclui uma lua crescente muçulmana, o olho de Ra na sua testa e duas pequenas lágrimas sob seu olho esquerdo. Lágrimas significam coisas diferentes, mas no meu caso, é pelos 10 anos de cadeia. Cada uma é de 5 anos. Lágrima. As lágrimas surgiram como marca de uma gangue latina nos anos 70 e agora são um símbolo clássico de tatuagem de prisão, junto com os rostos em branco e as grades da cela. As lágrimas podem ser pessoas que você matou, pessoas que morreram, ou as que você perdeu. Pode ser por elas também. Jason tem mais orgulho da tatuagem nas costas. O que for, quando for, com quem for, para sempre. Significa o que diz aí. É o que for pra mim, quando for, com quem for, pra sempre. Eu não vou recuar, entende o que eu digo? Isso é como a minha vida. São as armas, as drogas, o jogo. Mais de 1% da população adulta americana está na prisão agora. É o maior número no mundo livre e o mais alto índice na história dos Estados Unidos. Estar preso é estar numa sociedade dentro de outra. É um lugar que não devia existir. Ele tira sua humanidade. A prisão, em geral, é uma sociedade predatória. Então, rapidamente, eles querem descobrir se você é predador ou presa. Desde que você passa pelos portões, é desafiado. Os caras sabem que você é novo, é instintivo, é um instinto animal. A primeira vez que eu fui preso, eu fiquei morrendo de medo. Fiquei apavorado. Prisão de Ramsey One, no Texas. Essa é a casa de Kevin Zettner.
Kevin cumpre uma sentença de 30 anos por roubo com agravantes. Tinha um cara trabalhando naquela noite e eu acertei ele com uma ferramenta bem na cabeça. Arrebentei o cofre e levei o cofre e a registradora. 3 dias depois eu fui preso indo para Oklahoma. Quando chegou na prisão, Kevin sofreu um choque cultural. Eu nunca tinha estado com gente negra na minha vida, por exemplo. E aí eu estava numa unidade com 212 homens numa ala e só 6 brancos. Eu nunca me preocupei com raças, mas foi assim. Tem esse grupo branco aqui e... olha, somos minoria, então temos que ficar juntos. Kevin queria mostrar sua lealdade com uma marca especial. Na época eu fiz a tatuagem de um viking. Viking. As imagens são muito importantes aqui na prisão. Na prisão, o viking é visto como um símbolo do orgulho branco. Tudo que se relaciona com a antiga Europa Ocidental ou com os nórdicos ou os vikings é usado por esses caras para mostrar lealdade à sua origem. Para ter o viking, Kevin teve que passar por uma prova. O cara que me deu a tatuagem disse: eu só faço pra você se você provar que merece ter uma tatuagem. Tudo bem. Então eu fui pra sala e tinha um cara negro com quem a gente já tinha discutido. E eu sabia que ele ia dar problema, então eu aproveitei essa chance pra descarregar aquilo e também pra ganhar a minha tatuagem. E eu fui até lá e briguei com ele. Por atacar o preso, Kevin ganhou seu viking. Eu ganhei a tatuagem. Ganhei a admiração e o resto que vem com isso. Tatuagens da supremacia branca são para intimidar outras raças, para mostrar seu ódio em relação às outras raças. Eu me considero um guerreiro do meu povo. O termo usado é Peckerwood, ou Woods. Peckerwood começou como termo pejorativo dos presos negros para chamar os brancos. Peckerwood é pica-pau, ave de cabeça vermelha. E já que a maioria dos ruivos é de origem caucasiana, os presos afro-americanos chamavam os brancos de pica-paus. Os brancos começaram a usá-lo como símbolo de orgulho. Todo mundo na prisão sabe o que significa quando vê um pica-pau. Significa que a pessoa afirma ser leal aos outros presos brancos, caso algo aconteça. O Peckerwood é diferente do garoto branco. Um garoto branco não cuida de si mesmo. Ele precisa de alguém que cuide dele. Um Peckerwood cuida da própria vida. 1989, Bobby Cox entra na penitenciária estadual em Ferguson, no Texas. Eu fui condenado por homicídio qualificado. Eu tinha 22 anos. Sua pena, perpétua. No primeiro dia, soube por uns veteranos na prisão que a primeira coisa a fazer é aprender a lutar porque você vai ser testado. Os veteranos tinham razão. Eles disseram: olha para onde ele olha. Se ele olhar por cima do seu ombro, tem alguém atrás de você. Eu fiz isso e esse conselho deve ter me ajudado a não perder a parte de trás da minha cabeça. Cox foi agredido violentamente por 3 presos, mas lutou com eles. A Irmandade Ariana do Texas, uma gangue de supremacia branca nas prisões, estava assistindo. Se não pertencesse a alguma coisa, pertenceria a alguém. Entende o que eu digo? Ou é parte de um grupo, ou é a boneca de alguém. Presos entram para gangues por vários motivos. Alguns deles entram por proteção, outros querem respeito e outros querem pertencer a alguma coisa. Toda gangue tem uma tatuagem que a identifica. Membros de gangues usam tatuagens para identificarem uns aos outros e intimidarem seus inimigos. A tatuagem é uma marca no corpo que diz: eu passei pelos julgamentos e tribulações para me afiliar. Então sou considerado um membro habilitado. Mas Cox não era um membro habilitado ainda. Para conseguir sua marca, ele tinha que derramar sangue. Sangue para entrar e sangue para sair nos grupos de presos significa que você tem que derramar sangue para entrar e para sair praticamente só morto.
Eu tenho um padrinho e ele disse, olha, temos que matar um cara. Sabe, você tem que provar que está dentro, cara. E você é um Peckerwood. Ser marcado é uma questão de identidade. Na prisão, é uma maneira de expressar frustração e mandar uma mensagem. É tipo um testemunho sobre onde você esteve. Basicamente, elas significam que você é leal aos seus e tem orgulho de ser. A prática da tatuagem de prisão chegou aos Estados Unidos durante o século XIX, quando prisioneiros começaram a usar seus próprios corpos como telas para expressar sua alienação. Nos anos de 1960, as tatuagens assumiram um significado maior com o surgimento de gangues nas prisões. A superpopulação e os conflitos raciais transformaram várias prisões em berços da violência. Ter a tatuagem da gangue certa podia ser a diferença entre viver e morrer. Gangues de prisão davam proteção aos membros, mas prosperavam se envolvendo em extorsão e no mercado negro. Muitas gangues operam tanto nas ruas quanto atrás das grades. Os membros entram e saem do sistema identificados apenas pela marca da gangue. Para a máfia mexicana, La M, a letra M em espanhol, ou Orgulho Mexicano, em espanhol, Orgulho Mexicano, são a sua marca. Para os Bloods, a sigla MOB é comum. MOB originalmente significava membro dos Bloods, mas também ficou conhecida como Mais Dinheiro que Mulheres, em inglês. Os Crips têm seu simbolismo ditado pelo território. Os números de ruas como 8 e 3 para a Rua 83 são identificações comuns para os Crips. E eles também usam BK, assassino de Bloods em inglês. Esses símbolos, essas marcas, como chamamos, são importantes para eles, como a bandeira americana é para um militar americano. Para membros de gangues, uma tatuagem pode significar proteção automática e aceitação quando eles são transferidos para outras unidades prisionais. Para os que não são de gangues, usar o símbolo de uma gangue pode ser um erro fatal. Se você usar a marca deles, a tatuagem oficial deles, e não for membro, eles vão exigir que você remova a marca. Ou, em alguns casos, acontece deles mesmos retirarem a marca das pessoas. Eu já ouvi várias histórias sobre isso, como lixadeiras, raladores de queijo, cortes a faca, queimaduras. Um cara lá no meu bloco tinha uma tatuagem dos Hell Angels. Eu não sei o que ele fez, nem nada, mas eu só sei que queimaram o braço dele. Então, eu só sei que é isso que eles fazem. Kevin Zedner teve sua chance de entrar para a Irmandade Ariana do Texas, trabalhando como observador de tatuagens. A oportunidade chegou para mim através de uns caras que não eram da Irmandade Ariana. Então eu disse para eles, eu falei assim, olha, é o seguinte, vocês não são da Irmandade, então vão ter que cobrir suas tatuagens. Porque se não cobrirem, amanhã eu volto aqui e eu mesmo cubro elas. Então eles cobriram as tatuagens e pararam de dizer que eram da Irmandade. Eu fui falar com os caras da Irmandade, eu expliquei a situação e por isso eles me aceitaram na Irmandade Ariana. Bob Cox teve que cometer um assassinato de um membro de uma gangue rival para entrar para a Irmandade Ariana. Eu tenho um padrinho e ele disse, olha, temos que matar um cara. É da gangue mexicana. Ele é dedo duro. Temos que fazer isso. Tá bom? Vamos fazer. Sem medo nem perguntas. Sabe? Vamos lá. Então pegamos umas estacas feitas à mão, parecendo furadores de gelo. Pegamos o cara na cozinha e o apunhalamos. Várias e várias vezes. Ele foi levado numa ambulância e nunca mais voltou. Eu fiz o que era esperado de mim e
Fui aceito. Bob Cox ganhou o direito de usar uma marca da Irmandade Ariana do Texas. A Irmandade tem uma das linguagens de tatuagens mais complexas de todas as gangues, e Cox precisava ter certeza de que tatuaria a mensagem certa. Eu já vi muitas coisas bem ruins. E acho que já fiz várias coisas ruins. Prisão municipal de Travis, em Austin, no Texas. Randy Kalman é um criminoso reincidente que voltou à penitenciária estadual do Texas por uma acusação de roubo com agravantes. Ele também é membro da Irmandade Ariana. Esses aqui são os raios. É o poder branco. A gangue usa a simbologia nazista, incluindo fotos do próprio Hitler, os raios usados por suas unidades de elite da SS e até suásticas para identificar a gangue. Você tem que merecer. Elas não são dadas a qualquer um. Elas significam que você é leal aos seus. Só de ver você sabe com quem está lidando. A suástica é um símbolo muito antigo. Ela é de tempos imemoriais. Foi usada no Oriente, foi usada pelos nativos americanos. O símbolo existe há algum tempo e ele foi tomado pelo movimento da supremacia branca. Não gostamos de ninguém. Se você não é branco, não é dos nossos. E, basicamente, isso significa que se você não é branco, está errado. As marcas nazistas são apenas 2 dos símbolos que a gangue usa. A marca típica da Irmandade Ariana é um grande escudo. Dentro desse escudo, há uma adaga nórdica, com a suástica atrás dela e, geralmente, uma coroa por cima do cabo da adaga. Em cima, geralmente, as letras A e B. E elas são separadas por 2 runas Sig, ou os raios. E na base do escudo, do Texas. A tatuagem é uma marca de orgulho, mas também pode significar problema. Quando a violência nas prisões texanas saiu de controle nos anos 80, todos os membros de gangues confirmados foram isolados. Isolamento. Criminosos em isolamento administrativo são colocados numa cela 23 horas por dia. Eles são soltos para o banho e 1 hora recreativa. E nas outras 23 horas, eles ficam em suas celas. De repente, ter uma tatuagem era como ter um alvo. Muitos caras usavam o escudo, as 2 espadas, a suástica e os raios com as letras da Irmandade. E isso foi um passaporte para o isolamento. Mas eu não queria isso. Assim que viam uma marca em você, você ia para o isolamento. E você não serve para a família dentro do isolamento. Dentro dos códigos predatórios das tatuagens de gangues, novos códigos surgiram. Muitos membros de gangues aprenderam com os anos que usar essas marcas, ou tatuagens específicas, mostrava à polícia que eles eram membros de uma organização específica. Então, eles se adaptaram, como qualquer um faria. Minha suástica está dentro de uma tatuagem. Você tem que saber o que está procurando para poder ver. Ela não está bem visível. Eles usam representações diferentes significando a mesma coisa. Uma comum da Irmandade Ariana do Texas são o número 1 e 2. Ou o A e o 2, que significam as iniciais da Irmandade em inglês. Virgil Barfield escolheu entrar para a Irmandade Ariana do Texas quando chegou na prisão por uma acusação de roubo. Um dia, ele cometeu um dos assassinatos mais brutais já filmados na prisão. A sobrevivência foi garantida por ser membro. O colega Peckerwood Calvin Massey escolheu outro caminho. Parece que ele foi sondado por outro grupo. Ele era jovem e tentava ser o que não era. Tentava ser muito durão. E, em certo grau, acho que ele era forte porque esfaqueou 2 pessoas. Calvin Massey dedurou um dos irmãos arianos de Barfield, quebrando um velho código de prisão. Presos não delatam. Delação.
Barfield vai nos levar à sala da prisão estadual de Darrington, onde atacou Messi com uma estaca. Depois de ter seguido ele, eu decidi continuar e ir até o fim. Em Bobby Cox, um novo membro da Irmandade Ariana do Texas, sua marca de gangue está disfarçada numa tatuagem nas costas. Alguns caras usam 3 estrelas e uma lua. Foi o que eu escolhi. Se eu não apontar, você não vê. Você não sabe o que está vendo. Acha que só está vendo 3 estrelas e uma lua. Se olhar aqui, vai ver a configuração triangular das 3 estrelas. Isso representa o A. A lua crescente representa o B. Um grande amigo meu disse: eu faço ela em você de graça. E eu aceitei e disse: mas eu trago a tinta, trago a máquina e a agulha. Quando eu estiver pronto, eu aviso. Nós começamos umas 4 da tarde e só fomos terminar umas 3 da manhã. Dói pra caramba, mas foi feito. Apesar de Cox preferir esconder sua marca, sua tatuagem foi descoberta. Fui confirmado como membro da Irmandade Ariana do Texas. Ele foi confinado na solitária. Eu estou na prisão há 20 anos. 15 deles em isolamento administrativo. Você tem que manter a mente ocupada com vários assuntos. Eu estudei psicologia, estudei hipnose, estudei praticamente tudo que você puder imaginar. E ainda fico batendo nas paredes. Não é um bom lugar para se ficar. A forma mais básica e antiga de tatuagem é chamada de handpicking, feita na pele humana há 5.000 anos. Feita sem o uso de um motor elétrico, as tatuagens de handpicking são simplesmente furadas na pele com uma agulha e tinta. É silencioso, o que é uma virtude atrás das grades, onde a tatuagem é ilegal e o segredo é altamente valorizado. Eles juntam objetos como esses e pronto. Você tem a agulha presa dentro do corpo da caneta, aí enfiam isso dentro do tubo, põem uma fita em volta, aí fazem o desenho na pele, mergulham a agulha na tinta e tudo que precisam fazer é colocar a tinta embaixo da pele. Eu fiz essa que quer dizer, me deixa sair. Danny Weil aprendeu a tatuar enquanto cumpria a pena no sistema prisional da Califórnia. Eu fui preso nos anos 80 por bobagens, por causa de drogas. Sabe, dar porrada e roubar era o que eu fazia de mais violento. Danny transformou sua arte em uma moeda lucrativa na prisão. Eu descobri que essa habilidade artística é com certeza o bem mais valioso da cadeia. Ela vende, todo mundo quer tatuagem, todo mundo quer arte. O pagamento preferido de Danny eram cigarros e dinheiro. Eu ganhava um maço de cigarros de $5. Na época dos anos 80, isso era o equivalente a $100, eu acho. Eu fiz esse escorpião no meu pescoço. Algo assim no norte custaria uns 20 maços de cigarro. Tatuadores de prisões devem ser criativos para praticar seu ofício ilegal. Desde que a tatuagem na prisão ficou ilegal, os tatuadores escondem sua identidade de guardas e precisam construir suas próprias máquinas elétricas, improvisando as peças. Eu já vi muitas tatuagens excelentes feitas com máquinas montadas com cuspe e chiclete. Literalmente. Com alguns itens simples, os presos constroem suas próprias máquinas secretas de tatuagem. A prioridade para montar uma máquina é encontrar o motor. Eles trabalham em várias oficinas que podem ter peças, podem ser transistores de rádios que têm motores. Depois do motor em mãos, a próxima na lista é a agulha. Eles pegam um clipe de papel como esse aqui. Usam o chão como lixa.
É um trabalho muito tedioso, mas funciona e eles têm tempo para isso. Danny Weil vai mostrar como ele construiu uma máquina de tatuar na prisão, usando os mesmos materiais que usou na cadeia. Em prisões de menos segurança, os presos têm acesso a uma grande quantidade de objetos, inclusive violões. Para Danny, cordas de violão são as melhores agulhas. Agulha. O que eu faço agora é tirar a casca da corda Mi. Corda Mi. A corda mais grossa, a Mi, é uma agulha perfeita. Ela é rígida, mas é fina o suficiente. A corda do violão é afiada até criar uma ponta. Usando uma simples borracha de lápis, ele prende a agulha no motor. O eixo está no lugar, mas acontece que a ponta sobe e desce porque está fora do centro. A agulha é enfiada em um tubo de caneta e tudo é unido a um cabo de escova de dentes com fita adesiva. Agora a máquina está pronta para receber energia. Eles puxam os fios aqui e o tamanho é perfeito para que eles liguem na tomada. Os motores maiores podem ser ligados diretamente nos bocais na parede, mas os motores menores só funcionam com fontes de menor potência, como baterias de 9 volts. Os presos descobriram até lugares incomuns para ligarem. Eu inventei um aparelho onde a gente usa um cartucho de câmera Polaroid. A maioria das pessoas não percebe que o próprio cartucho da câmera Polaroid contém uma bateria. A bateria dentro fornece eletricidade suficiente para movimentar esse pequeno motor. Finalmente, você precisa de tinta. Há muitas fórmulas para produzi-la. Eles pegam materiais que liberam carbono, como o papel higiênico, e aí descobrem um jeito de pôr fogo no papel higiênico. Você tem que ter uma lâmpada de mais de 60 watts, e aí você põe o algodão em cima da lâmpada, enrola papel higiênico em volta dessa lâmpada e senta esperando pacientemente uns 20 minutos até que ele comece a fazer fumaça. Eles coletam a fuligem e ela fica parecida com isso. Pega essa fuligem e aí o que eu uso para unir essa fuligem é shampoo para caspa. É só misturar até ter uma tinta bem escura. Devido à natureza ilegal das tatuagens em prisões, encontrar o lugar e o momento certo para tatuar é essencial. Tem que encontrar um lugar onde os guardas não andem tanto. É bom fazer isso na hora em que eles não estejam muito por lá. É melhor à noite. Tatuadores usam um terceiro homem como vigia. Chamam isso de fazer sentinela. Sentinelas. Melhor o cara estar consciente do que está fazendo. Não está doidão, está sóbrio. É melhor estar atento. Tatuagem na prisão é um negócio perigoso. Os presos correm riscos de infecções graves com agulhas contaminadas. Ser flagrado significa perder os privilégios ou ser jogado no isolamento. Eu fui pro isolamento por esse escorpião no pescoço. E ele nem estava terminado. Aí eu pensei, caramba, eu vou pro isolamento e nem terminei ele. Aí eu fui pro isolamento, acho que por 60 dias. Na primeira vez. Aí depois, quando eu saí, eu terminei. Kevin Zettner vive no isolamento há 13 anos. Eu me considero um tatuador, um artista. Eu fiz todo esse trabalho aqui, olha, sozinho. Tentando, sei lá, lidar com a frustração. Eu fico entediado na solitária. Quando você fica entediado, faz coisas estranhas. Então, eu fiz uma máquina de tatuagem e me tatuei. Ele desenhou a si mesmo, segurando a máquina de tatuar secreta que usou. Esse foi meu demônio da tatuagem. É uma cara sinistra com uma máquina de tatuagem, sabe? Meio integrada a ela. Perto de seu pulso, outro autorretrato feito no isolamento. Esse mostra um pesadelo obscuro de imagens que sobem pelo seu braço. O cara estava passando por uma viagem ruim e era isso que eu estava vivenciando durante esse tempo. Foi uma fase de uns 2 anos. Sem poder surtar e atacar alguém, não existe ninguém para você ficar furioso, a não ser você mesmo. Acho que eu tatuei para tentar lidar com isso. É uma maneira estranha de lidar, eu sei, mas acho que era isso que eu estava fazendo naquela época.
Virgil Barfield está no isolamento há 25 anos por ter cometido um dos assassinatos mais brutais na prisão a ser registrado em vídeo. E Virgil também criou uma tatuagem de pesadelo em seu corpo. Na solitária é um tédio, sabe? Se você tem agulha, tem a máquina, tem alguma coisa pra fazer, não é? Minha impaciência valeu a pena. Eu tenho essas maravilhas em mim. Os desenhos primitivos no corpo de Barfield refletem o movimento interno de uma mente criminosa obscura. Eu estava cheio de ódio, fúria, essas coisas, sem ter pra onde ir. Barfield vai nos contar passo a passo o assassinato chocante que desencadeou sua raiva e fúria. Quando eu matei Calvin Messi, fui chamado para fazer isso porque ele assinou declarações sobre um outro cara. Para Barfield, Messi não era um colega Peckerwood. Era um delator que deu detalhes de um assassinato da Irmandade a policiais na cadeia. Ele tinha que ser exterminado. Era mais pelo negócio que qualquer outra coisa, sabe? Se seu irmão precisa ser morto, você tem que matar seu irmão. Ser marcado na prisão é uma forma de comunicação. Em nenhum outro lugar a tinta na pele é mais importante. Sabe, algumas tatuagens são só tatuagens, mas alguns tipos de tatuagem significam alguma coisa. E se você esteve na cadeia, nas ruas, ou seja qual for a situação, você sabe, aquela tatuagem é disso, aquela outra é daquilo. A maioria das tatuagens na prisão são relacionadas às gangues, mostrando uma vida dedicada ao crime organizado. A maior parte das gangues de prisões e uma grande porcentagem das gangues de rua agora não são mais só grupos sociais que escolhem um certo território ou qualquer coisa assim. Quando se fala em gangues criminosas, o pensamento é: por causa do nosso tamanho e da nossa notoriedade, temos a capacidade de pôr as mãos em drogas, armas, carros, ou promover a prostituição, o jogo, ou sei lá. Há maneiras de se ganhar dinheiro disponíveis por aí para as gangues que queiram explorar isso. A prisão é uma sociedade predatória com sua própria linguagem, suas próprias leis e seus próprios métodos de justiça. A maior violação do código da prisão é a delação. É o pior tipo de traição. Meu nome é Alton Swingle. Eu tô aqui porque eu vendi a crack. Alton cumpre de 3 a 5 anos na prisão de Lackawanna, em Scranton, na Pensilvânia. Antes a morte que a desonra está tatuado em seu peito. É uma tatuagem militar popular há séculos. Para Alton, ela tem um significado especial. Eu tenho essa daqui porque eu prefiro morrer do que trair um dos meus amigos. Porque agora eu tô aqui por ter sido dedurado. É uma droga. Isso não é certo. Além das cicatrizes de sua vida violenta, Alton tem uma corrente em torno de seu pescoço. É tipo uma corrente ligada, um colar em toda a volta. Isso significa que eu não sou cagueta. Eu nunca vou caguetar ninguém. Eu não concordo com nada disso. Ser flagrado como delator na prisão pode ser fatal. O cagueta não tem futuro. É o que o pessoal diz por aqui. Então, eu costumo obedecer essa regra. 1985, Unidade Darrington, em Rocheron, no Texas. Um membro da Irmandade Ariana do Texas, Virgil Barfield, soube que o preso Calvin Messi era delator. Se você dá declarações na prisão, você é dedo duro. Isso significa que você vai testemunhar a favor do Estado e vai lá na promotoria para fazer alguém ser acusado por alguma coisa. Não há outro jeito de ver as coisas. Calvin Messi deu declarações sobre outro cara. As declarações que Messi deu eram contra um membro da Irmandade Ariana do Texas. A Irmandade ordenou que Messi fosse morto na primeira oportunidade. Eu me ofereci para matar o Messi. Não houve uma ordem real nem nada. Tivemos o que chamamos de ordem de oportunidade. Tá certo? Se o cara desse a oportunidade, seria morto. Por quem fosse, onde quer que fosse. A delação levou Calvin Messi a encarar o lado obscuro de Virgil Barfield.
Messi foi transferido para o meu grupo de recreação. Ele não apareceu na sala de recreação por um bom tempo. Mas eu sentei lá e observei e esperei que ele saísse. Isso tudo caso ele fosse sair. O fato é que eu não dormi por 3 dias até que matasse ele. Restando apenas 2 anos de uma sentença de 9 anos, Barfield seguiu Messi até a sala, onde um guarda gravava um vídeo. Tinha uma gaiola onde você tinha que entrar na sala de recreação. Antes de entrar, tinha uma área onde você tirava as algemas para poder entrar na sala, porque eles não podiam deixar você indefeso. Muita gente foi esfaqueada enquanto estava algemada dentro da sala de recreação. Barfield entrou na sala de recreação com a estaca escondida em seu reto. Ele já estava lá, mas ficou andando para um lado e para o outro e eu observava ele fazendo de tudo para parecer que eu não estava observando nada. Porque na verdade eu já sabia o que ia fazer quando cheguei lá. Mas Calvin Messi estava pronto para se proteger. Ele tinha levado sua própria estaca para a sala. Então a câmera virou para o outro lado. E o Calvin foi para os fundos da parede, arreou as calças, tirou alguma coisa e colocou no bolso. E aí eu sabia que ele estava sentado lá com uma faca na mão. Eu também tinha ouvido que ele tinha comprado uma de alguém e que pretendia levar para lá. Ele deu a volta e foi lá para o canto da sala que fica fora da visão da câmera. E eu fui seguindo ele até lá. Depois de ter seguido ele, eu decidi continuar e ir até o fim. Barfield atacou Messi no canto. Os guardas desarmados não podiam entrar na sala sem um reforço armado. Pare com isso! Pegue no chão! Barfield! Eu apunhalei ele no peito de primeira. Barfield, solta ele! Depois fui atrás dele, ele foi correndo para trás e eu acertei ele no pescoço. Cara, para com isso! Para! Barfield, solta ele! Nas costas. Solta ele, Barfield, solta ele! Solta ele! Para com isso! Solta o cara agora! Então ele foi para frente da sala solta e ele, anda! Larga o meio, cara! Solta ele, Barfield, já chega! Ele tinha uma faca nas mãos dessa vez e partiu para cima de mim. Eu escorreguei no chão que estava cheio de sangue. Vamos, Barfield! Porque a coisa foi bem sangrenta mesmo. Larga o Messi, cara! Barfield, já chega! Enquanto o ataque impiedoso de Barfield acontecia, a câmera gravava tudo. Chega! Eu vou te matar. O preso Barfield está esfaqueando outro preso. Está esfaqueando sem parar. Calma aí! Finalmente, Calvin Messi caiu no chão da sala. Acabou, cara! Vai, solta ele! Chega, pronto, pronto! Então eu parei e joguei minha faca num canto. Foi aí que o policial Swanstrom apareceu lá e foi assim que terminou. Fora isso, você pode ver o preso caído contra a parede, essas coisas. Chega! Beleza, beleza. A câmera pegou tudo. Filmamos tudo. Larga o Messi, cara! O relatório da investigação diz que Barfield apunhalou Messi 42 vezes. Messi estava morto. Virgil Barfield vai ter o resto de sua vida atrás das grades. Ser marcado na prisão pode ser um sinal, um aviso ou mostrar a filiação. Lá dentro, a tinta tem uma linguagem própria. Eu faço ela sabendo que não vou trabalhar em lugar nenhum. No mundo obscuro das prisões americanas, a tinta é um testemunho da violência atrás das grades. Prisão estadual de Darrington Rocheron, no Texas, 1985. Virgil Barfield apunhalou outro preso, Calvin Messi, até a morte. Agora ele cumpre pena perpétua pelo assassinato. Ser violento com outro indivíduo naquele tempo era a melhor maneira de poder ficar por lá e, como se diz, se comunicar. Barfield passou a maior parte dos últimos 25 anos em isolamento.
Você olha uma parede de concreto e percebe que vai acordar e vai dormir em algum momento entre uma coisa e a outra. Você vai morrer, mas vai estar olhando para a mesma parede de concreto. Sozinho, 23 horas por dia, Barfield se tatua. Seu ódio flui para sua pele. Se você tem agulha, tem a máquina, tem alguma coisa para fazer, não é? Eu sento lá e desenho. Barfield criou um autorretrato bem pessoal em tinta, mostrando o diabo dançando em seu peito, segurando uma agulha de tatuagem. É o rosto de uma garota com estrelas e luas e outras coisas saindo dela. Faz parte do que eu considero um turbilhão. E foi tudo feito à mão, só com a agulha. Nada com máquina. Uma marca, uma teia de aranha com o número 13, conta uma história específica. O 13 é a letra M de morfina. Na época eu usava heroína. A teia de aranha representa uma armadilha. Está preso numa coisa, algo de que é difícil se livrar. Mas uma coisa da qual Barfield pôde se livrar foi da Irmandade Ariana do Texas. A organização não quer ajudar ninguém. Ela só pensa em si mesma. Ele fica feliz de nunca ter tatuado a Irmandade. As pessoas que têm a tatuagem estavam tentando ganhar respeito com ela ao invés de ganhar respeito para ela. E é claro que isso não devia ser assim. Barfield completou o programa de desfiliação e renúncia a gangues do Departamento de Justiça do Texas em 2008. Ele agora vive entre a população geral da prisão. Recentemente eu saí do isolamento e foi muito bom andar por lá entre a população de novo. Até onde eu sei, eu não represento um perigo para ninguém. Bobby Cox também deixou a Irmandade. Eu percebi que não valia a pena, cara. Eu acho que vou cobrir minha tatuagem mais tarde. Kevin Zettner está no processo de renúncia à gangue através do programa. Apesar de deixar aquela vida para trás, Kevin quer manter sua tatuagem do Viking. Eu vejo como parte da minha herança, eu acho. O cara que me deu essa tatuagem só tatuou esse desenho porque eu provei para ele que eu faria jus ao, sabe, ao que ela representa. Para presos como Randy Kalman, o desejo de se expressar com tatuagens vai continuar enquanto estiverem na cadeia. Eu devo fazer mais algumas. Estou pensando em fechar esse braço todo, já que eu tenho tantas aqui, né? Isso significa cobrir o braço todo com tatuagens. Jason Hill quer cobrir o resto de seu corpo com novas tatuagens de prisão. Eu tenho um tema que vou seguir agora. Quero pôr armas em mim. 38, 25, AR, SK. Todos os tipos de armas, vários tipos. Armas antigas, armas do exército, rifles, metralhadoras. Só o que eu achar legal no momento. Sabe como é? É o que eu gosto, é o que me define. Eu faço e quando as pessoas veem, elas pensam, é a sua cara. Entende o que eu digo? Religião. Liberdade. Gangues. Drogas. Maldade. Morte. Perigo. Identidade. Armas. Crenças.